vou começar falando sobre... primeiro, esse assunto de limites é um assunto que vem mudando muito a minha vida, porque eu sempre tive um perfil muito autoritário, já falei isso muito para quem me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Orjana, eu sou educadora parental, eu sou mãe de 2 crianças lindas, e sou uma mulher muito curiosa, muito estudiosa, e através da maternidade eu comecei a olhar para a educação de uma maneira muito profunda. Meu trabalho se baseia muito nisso. Então, o que eu vou falar hoje para vocês aqui vem de uma vivência diária, de um processo de autoconhecimento muito profundo, e também de informação, de tudo que eu venho buscando para estabelecer uma relação de mais respeito com os meus filhos, que foi a ponta do iceberg, né, digamos assim. Eles que me trouxeram um olhar mais profundo para essa relação com eles e, naturalmente, com o mundo. E eu comecei a perceber o quanto era muito frágil a maneira como eu me relacionava, o quanto estava distante de mim. E esse meu trabalho vem se transformando muito e alcançando lugares mais profundos, né? E eu comecei a falar também num lugar de olhar muito para a mulher que está por trás dessa mãe. Porque o meu trabalho, inicialmente, ele foi muito voltado para essa relação com as crianças, para entender uma logística, para ter paz em casa, né? Para poder viver uma vida no meu dia a dia mais tranquila. Então, eu busquei ajuda, fui buscando informação. Mas também eu comecei a perceber em algum momento que eu estava muito perdida nessa dinâmica. Apenas preocupada com isso, vivendo muito em função do que nutria os meus filhos, do que era bom para eles, e terminei me esquecendo. E foi aí que meu trabalho começou a entrou um lugar de complemento, em que eu falo muito para a mulher, para que ela se cuide, para que ela aprenda a dar limites, para que ela aprenda a dizer não, para que ela olhe para ela, para que ela se priorize. Então, é uma trajetória que vem se transformando muito, a partir muito do que eu venho vivendo, né? E limites é algo bem importante dentro desse contexto, porque eu comecei a perceber o quanto eu era muito rígida com relação aos meus próprios limites. Nesse modo mais autoritário de ser, né? Porque muito antes de agir eu estava sendo já comigo mesma, eu tinha uma tendência a impor muito aquilo que eu queria. Então, entender para mim que dar limites pode vir num lugar suave, num lugar pleno, foi uma conquista. É algo muito novo, sabe? Então, é disso que eu quero falar para vocês hoje, assim, de como eu venho fazendo essa descoberta, de pontos que eu acho que é importante que vocês olhem, para que vocês comecem a olhar para isso e a estabelecer isso na vida de vocês, nas suas relações. Gente, venham para o YouTube, tá? Porque daqui a pouco eu vou cair com essa live aqui do Instagram. Adriana, Marcele, Marísia, eu acho, Ávila, que é minha aluna. Venham para cá, tá? Eu vou esperar só mais um pouquinho para cair essa live aqui. Então, entender, o primeiro passo que eu sinto que é importante é a gente entender o que é limite, sabe? E limite, ele tem muita relação com aquilo que é importante para a gente, entende? Só que nós, mulheres, principalmente, dentro dessa sociedade tão machista, a gente foi muito educada, isso não foi só no nosso contexto dos nossos lares, dos nossos núcleos familiares, né? Do nosso núcleo familiar, mas também na sociedade, o quanto isso influencia a nossa vida. Então, a gente vem num modelo muito de não sermos protagonistas, de nos colocarmos, de estar sempre recuando para que o outro brilhe, né? A partir das necessidades do outro. Até mesmo com os nossos filhos, as necessidades deles, de muitas de nós, vêm na frente das nossas próprias necessidades, entende? E é muito difícil, na verdade, essa conta não bate quando a gente está priorizando as necessidades dos nossos filhos sem olhar para as nossas. O fato da gente estar se atropelando, a gente também está atropelando eles, entende? É algo que é muitas vezes imperceptível, mas que eles sentem.
é muito doído para uma criança sentir, né, porque eles captam muito a nossa energia, por osmose mesmo, uma mãe que não se olha, que não atende às próprias necessidades dela, entende? Eu vivi isso na minha vida muito com a minha filha mais velha, em que eu senti que isso veio muito para ela, né, uma necessidade muito grande, eu quero estabelecer uma relação de respeito, e minha vida ficou muito em função disso, o quanto eu sentia que ela carregava um peso muito grande. E quando eu comecei a mudar isso, e realmente eu mudei uma chave com relação a isso, eu percebi claramente como a energia da nossa relação mudou, da minha casa mudou, entende? Então, a gente tem que olhar, eu sinto, para essa questão individual da nossa história. Então, você vai precisar investigar a sua história, a sua infância, olhar para o seu passado, e, ao mesmo tempo, olhar para esse contexto social, porque existe um pano de fundo muito que traz um lugar muito favorável para que a gente não se coloque, para que a gente não delimite. Uma vez que a gente faz isso, naturalmente a gente se sente grossa, acha que a gente está fazendo mal ao outro, entende? Pelo simples fato de se posicionar. Então, entender como essa dinâmica social funciona também é importante, ficar alerta, eu falo muito sobre isso no meu trabalho, na mentoria e no Instagram, né, que eu escrevo muito e falo muito sobre esses posicionamentos, sobre esse lugar social, do quanto a gente precisa ficar alerta. Então, ter esse entendimento é importante para que vocês percebam, eu também estou nesse lugar, do quanto tem muita coisa que fica no ar, entende? Que é como essa sociedade funciona. Então, se colocar, se posicionar, não tem a ver com grosseria. Mas, para isso, é importante que você entenda o que é importante para você, entende? Então, se você vive em função do que é importante para o outro, tudo isso se confunde muito. É muito mais fácil você achar que você foi grossa mesmo, e você achar que tem que ser mesmo assim, que você precisa colocar o pé na porta para poder as pessoas entenderem como é que funciona, o que é importante para você, entende? E, na verdade, quando a gente está com esse pé na porta e dando esses limites rígidos, a gente está se machucando muito antes disso, né? Porque esses limites, eles ecoam. Se eu estou sendo grossa e rígida, eu já estou sendo comigo, muito antes de estar sendo com o outro, entende? Quantos de nós não se sentem muito mal quando a gente age com grosseria, com violência com nossos filhos? Como isso mexe com os nossos valores, né? Porque tem a ver com isso, tem a ver com o que é importante para você. Quais são os seus valores, sabe? Olhar para a base dessa casa e voltar mesmo, sabe? O que para você faz sentido? Que tipo de relação você quer estabelecer? E eu falo muito isso na minha construção do meu trabalho, que foi o que me fez pensar nessa dinâmica da relação com os meus filhos, era o quanto eu era incoerente com relação àquilo que eu queria, né? Eu queria estabelecer um respeito, queria ver eles respeitando os outros, o mundo, e eu não respeitava eles, né? E aí eu tive que começar a entender isso, o que é respeito para mim? Então, gritar, tá tudo bem, né? Fazer eles se sentirem mal, humilhar, entende? Aí eu comecei a entender o quanto racionalmente isso não fazia sentido. Isso vinha, né? Eu não estou aqui julgando, isso vem, mas peraí, né? Porque a gente vem numa sociedade que fala muito, eu apanhei, é assim mesmo, e a gente é fruto dessa comunicação hoje. A gente não consegue se comunicar com clareza, né? A gente não consegue dizer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, a gente não consegue fazer pedidos, né? Dizer quais são os nossos próprios limites para que o outro não invada. É como se a gente não fala quando o outro fala, quando a gente sente a necessidade de dizer, pronto, né? A gente coloca um muro imenso e aí é extremamente rígido, muitas vezes cancela as pessoas, exclui elas da nossa vida, sem necessidade, né? Porque às vezes a gente precisa de um distanciamento, sim, mas em muitos momentos não, isso não precisa acontecer, entende? Então, entender primeiro esse lugar é o convite maior que eu quero fazer para vocês, é que vocês entendam e construam dentro da cabeça de vocês o que é, assim como quais são o que vocês querem ver de habilidades, de valores, né, nos filhos de vocês, que eu acho que esse é o legado maior que a gente pode deixar para essas crianças. A mesma coisa é com relação aos limites.
o que é importante para mim? Entende? O que eu gosto? Como é que eu gosto que as coisas funcionem na minha casa? Entende? Eu falei um pouco esses dias também com relação à limpeza, há uma rigidez com relação a isso. Será que eu estou compensando o fato de não conseguir me olhar para toda essa obsessão para que as coisas fiquem muito organizadas, muito limpas? Entende? São camadas que a gente precisa ir olhando a partir daquilo que é importante. E só você pode saber isso. Entende? Oi, gente. Entrou mais alguém aqui? Bom, eu vou esperar mais um pouquinho. São 12h20, eu vou esperar até 12h30, tá? Aí vão no perfil e entrem e venham para cá, que eu vou cair essa live, tá bom? Bom, então ter essa consciência do que é importante para você, para que você possa estabelecer limites. E ter ter noção do quanto o nosso limite ele é finito, sabe? O quanto a nossa energia é finita, o quanto é limitado, gente. Então, o nosso tempo é limitado, a nossa energia é limitada, o nosso dinheiro é limitado, entende? A gente tem uma limitação, a gente tem 24 horas, né? Para que a gente olhe para o que é essencial para a gente, para que a gente olhe para onde a gente quer colocar o nosso libido, a nossa energia. E para isso, é muito importante que a gente estabeleça limites, entende? Mas antes disso, eu preciso ter a consciência do que é importante para mim, entender que o meu tempo, ele tem um limite, né? A gente está aqui de passagem. Tem um livro da Ana Cláudia Quintana que eu amo muito, que ela fala sobre morte, e ela fala isso. Diariamente eu me pergunto se eu poderia ir embora hoje, entende? Tá tranquilo ir embora hoje? Eu tô me relacionando com quem eu gostaria de estar me relacionando? Porque entende como isso é muito mais profundo do que apenas dizer não? Apenas dizer, não, eu não quero isso. É muito importante a gente exercitar esse lugar de dizer não, como eu falei antes, ainda mais nós mulheres que somos vistas como, muitas vezes como opressoras, ou grosseiras, porque a gente está apenas se posicionando. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, sim. Mas, para além disso, entende? Tem algo maior. De que maneira, já que eu tenho esse tempo limitado, que eu sei que a minha vida é limitada, eu falo isso muito para os meus filhos. A gente tem um limite para tudo. Eu hoje revejo meu limite diariamente. Então, é importante sim que eu entenda o que é importante para mim e eu diga não, né? Para dizer sim para mim. Então, isso passa por esse lugar. Essas margens que a gente precisa dar, que é o limite, né? Que são os limites, é como se eu estivesse dizendo para você um subtexto, né? Intimamente, de que eu posso me relacionar com você ao mesmo tempo me relacionando comigo, entende? Eu posso amar você ao mesmo tempo me amando. Então, para isso, eu preciso entender e conhecer os meus próprios limites. Senão, eu fico vivendo a sua vida, a vida das crianças, eu fico me atropelando, entende? Eu não consigo olhar para as minhas prioridades, porque a gente vive numa sociedade que fala que a mulher que se prioriza é egoísta, entende? Então, isso não é bom. E não é nesse lugar. É no lugar de, primeiro, eu só posso, de se olhar, que era o que eu ia dizer agora. É um lugar de transbordamento, entende? Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho, porque eu vou te cobrar, entende? A conta vai ficar cara. Enfim, então a gente faz isso com as crianças também, né? Olha, poxa, olha que tanto que eu faço por você, né? E as crianças não estão nem pedindo. Só que a gente não entende, não está olhando para as nossas próprias necessidades, então a gente termina transferindo isso para eles com muita facilidade. Mas, enfim, esse é um ponto daqui que eu queria trazer, que vai para além de dizer não, entende? Então, se eu entendo, voltando, né? Que meu tempo é limitado, que meu dinheiro é limitado, que o tempo é 24 horas, que eu vou embora daqui. Daqui a pouco eu tô indo, né? O tempo, ele não é um recurso, ele é presença. Não é algo palpável, entende? É o quanto de presença a gente tem. São as escolhas diárias que a gente faz. Então, que escolhas são essas? Entende? Com quem que eu quero me relacionar? Que tipo de trabalho eu quero ter? Entende? Que tipo de relação eu quero ter com os meus filhos? Como é que é? Eu vejo uma relação, eu vejo os meus filhos diariamente
distantes, ou eu estou extremamente exausta de estar mandando, de estar cobrando, de estar tendo que fazer com que eles sofram para que eles entendam. Eu tenho pouca conexão, não consigo estar presente nem um pouco. É isso mesmo? Entende? Sabe? Então, eu sinto que é um lugar da gente se investigar com muita profundidade. Oi, gente. Então, eu vou cair a live agora, tá? Vocês conseguiram olhar o link do YouTube? Eu tô meio sem saber se tá rolando, se tá tudo bem. Tô um pouco perdida aqui, mas é isso. Eu vou cair aqui, tá? Espero vocês aqui no YouTube. É só entrar no link do perfil. Beijo. Então, esse é um ponto super importante, sabe? De vocês olharem para o que para vocês... aonde vocês querem colocar como vocês querem usar o tempo de vocês. Então, isso para mim é algo bem recente, de começar a perceber o quanto eu gastava energia com coisas que não eram tão importantes para mim, entende? Do quanto eu não conseguia ser clara muitas vezes, e aí quando eu vi, eu estava fazendo pelo outro o dia inteiro, entende? Eu não fazia isso com uma escolha, através de uma escolha. Era sendo levada, entende? Então, olhem bem para isso. Isso é algo que eu sinto que é bem importante. E aí, trouxe alguns pontos também que eu acho que é importante a gente trazer, que eu vi muito no meu trabalho também com a disciplina positiva, que é a gente olhar para para qual é a nossa tarefa nisso tudo, né? O Adler fala muito isso, que foi um das inspirações da disciplina positiva, do quanto a gente precisa ter clareza do que é do outro e do que é nosso. Porque quando eu começo a estabelecer limites, a partir do que é importante para mim, e isso obviamente é uma construção, né? A gente vai, agora é muito novo mesmo, a gente vai caminhando em direção a nós mesmos, eu começo a ter muito mais liberdade para viver, entende? Para me relacionar. O outro tem muito mais liberdade para se relacionar comigo, porque ele entende como eu funciono. Eu, há pouco tempo, eu cheguei até a comentar isso com vocês nos stories, eu comentei que uma amiga que está morando aqui perto, ela veio falar comigo, Jana, vamos ficar só entre nossas famílias. Algumas poucas famílias têm feito isso aqui, né? E nossos filhos podem brincar no quintal, cada um. Vamos fazer isso? Pô, é incrível, os filhos dela têm a mesma idade que os meus. E aí eu parei para refletir sobre isso. Eu falei, caramba, eu vou ver, te dou um retorno. Primeiro que eu nunca faço isso, né? Isso é algo novo para mim. Eu sempre me atropelei, não, ótimo, vamos, partiu. Sem ter uma prévia conversa comigo, entende? Parar, refletir, conversar com o meu companheiro, né? Porque também a casa não é só minha, para a gente entender essa logística. E para que a partir daí eu decida, né? E aí eu cheguei, o meu companheiro falou, não, acho que é de boa, dá para a gente fazer isso. Só que eu entendi que não dava para mim. Porque eu, nesse processo agora que a gente está vivendo nessa pandemia, eu tô muito instável emocionalmente. Não, cada dia é um dia diferente, com muita força, né? Muito mais do que antes. Nós somos assim, né? Somos cíclicas. Nós, seres humanos, somos seres cíclicos. Então, a gente funciona a partir do que está acontecendo no céu, né? Da natureza, do outono, das estações. Então, tem muita coisa para além dessa questão que a gente quer tanto segurar, né? Tão palpável. Então, só que agora, com tudo que a gente está vivendo, está tudo muito mais delicado. E eu cheguei para ela e falei, não dá de eu decidir assim, com antecedência, eu prefiro diariamente que a gente troque, a gente converse, mas eu não consigo acertar com você algo certinho para que seja assim pronto, entende? E foi ótimo para mim ter dito isso, só que eu fiquei super desconfortável. Eu fiquei me sentindo mal com aquilo, meu Deus, será que ela vai gostar? Será que ela não vai? Só que essas sensações, eu venho sentindo elas, né? Primeiro, nós podemos sentir tudo isso, todos esses desconfortos, e perceber que esse diálogo interno, eu posso dar um outro lugar para ele, entende? Eu posso acolher,
essa criança que fica querendo tanto ser vista, que tem medo de ser rejeitada, sabe? Que tem medo que o outro que o outro também exclua, que o outro não considere mais, enfim, num lugar com muita relação com a rejeição, né? Sabe? Então isso não vai para fora. Ai, poxa, mas você tá tudo bem? Você tá chateada? Você ficou chateada comigo? Entende? Não, isso não vai para fora, isso fica comigo e eu administro isso. Entende? Então, é um lugar da gente ir cada vez mais se aproximando daquilo que é importante. Então, para mim, essa é uma condição muito grande hoje. É muito importante que eu esteja bem. Então, não vou atropelar isso. Eu sou a minha maior prioridade. Entende? Como isso funciona? E aí a gente começa a entender que como o outro vai se sentir quando a gente tem esse lugar claro, que isso funciona a partir daquilo que eu sinto, como o outro vai se sentir é tarefa do outro. Entende? Se eu estou alinhada com as minhas próprias convicções, com aquilo que eu acredito, que vai mudando, obviamente, com o tempo, e o outro, né, não quer se relacionar comigo, não gosta daquilo, a partir das minhas próprias convicções, eu não tenho o que fazer com isso, entende? Eu deixo as coisas fluírem, acontecerem. O que eu percebo, e quando eu falo essa fluidez, da gente deixar a vida acontecer, né, a gente ser levado, é muito gostoso a gente entrar nessa fluidez, nessa dança, a partir de lugares em que a gente consegue entender os nossos próprios limites. Porque senão, quando você entende isso, nessa situação específica com ela, por exemplo, aí eu deixo o que vai acontecer, entende? A gente depois conseguiu se encontrar na praia um dia, entende? E aí a vida vai acontecendo de um outro jeito. É diferente de eu não estabelecer limite, e aí ela entender que tudo bem, aí ela traz as crianças e eu fico constrangida de dizer que eu não queria, e eu fico super mal, irritada porque as crianças estão aqui, sobrecarregada, entende? Como a gente entra num círculo de ficar nós mesmas nos auto-sabotando. Então, é diferente deixar essa fluidez acontecer, esse movimento acontecer, a partir de um lugar de entender o que faz sentido pra gente, entende? Do que funciona pra mim. E aí, gente, deixa eu olhar aqui o tempo, 12:32. Bom, não tô vendo vocês aqui, mas eu acredito que para mim isso está sendo bem novo aqui, eu não estou conseguindo mexer, tá uma loucura, mas eu vou continuar falando, porque eu acho que é importante, depois vocês podem assistir de repente no YouTube. Aqui mesmo vai ficar gravadinho, tá bom? Tô vendo aqui o tempo. Então perceber essa tarefa, né, que muitas vezes a gente não consegue lidar nem com os desconfortos do outro, né? Porque muitas vezes é desconfortável mesmo. O outro pode não gostar, entende? Mas a gente não tem controle sobre isso. Como o outro vai se sentir, é uma tarefa do outro. Principalmente quando a gente encontra esse lugar de ser claro, né? E muitas vezes esses limites que a gente vai dar, a gente não vai acertar sempre, né? Pode sair do ponto, pode sair o como a gente faz isso, né? O jeito da gente trazer essa clareza para o outro. Às vezes isso não pode ser tão elegante, né? Não pode ser tão claro, mas é um processo da gente também entender como a gente funciona, entende? Então nem sempre isso vai ser num lugar perfeitinho. Nem sempre não, né, gente? Não vai ser um lugar perfeito, entende? Não é nem essa palavra que eu queria usar. Nem sempre vai ser como a gente quer. Só que a gente busca essa perfeição, entende? Isso é insano. Buscar essa perfeição a perfeição, a palavra vem disso, né? É chegar ao fim, entende? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer se relacionar. Então, o outro pode ficar desconfortável, sim. E aí isso tem muita relação com o tipo de relação que você está estabelecendo, entende? Então, por exemplo, com essa minha amiga, a gente tem mais intimidade, entende? A gente tem mais relação, para caso eu tenha falado de um jeito que ela não tenha gostado, por exemplo, que não foi o caso, porque eu sinto que não foi, e você vai saber que não é, entende? Ela tem esse espaço de dividir comigo, né? De dizer, Jana, poxa, você falou de um jeito que não foi legal, eu não gostei. E aí a gente vai entrando nessa dança. Porque a gente se relaciona muito também
sem a partir daquilo que a gente sente, entende? Porque eu entendo o que é importante para mim, o que faz sentido para mim, e se o outro me magoa ou diz algo que não é confortável para mim, eu posso dizer, poxa, mas caramba, isso chegou para mim de um jeito que não foi muito legal. Eu me senti assim. Aí a gente chega com outro, não, essa não era a minha intenção, entende? Então a gente se relaciona de uma outra forma, com uma nova linguagem, porque eu acho, gente, assim, urgente nós aprendermos a nos comunicarmos, a falar para o outro, a ligar essa ponte, né? Essa ponte do que está de fora com o que está dentro de nós, entende? A linguagem é para isso, né? Não para ficar a gente só para fora, só querendo salvar o outro, sabe? Eu falo muito isso para os meus filhos. Muitas vezes eles querem fazer pelo outro sem o outro pedir. Eu falo muito isso para eles. Olha só, não precisa vocês ficarem fazendo pelos seus amigos sem eles pedirem, entende? É importante que eles peçam, que eles deixem isso claro. E óbvio que com eles é um lugar diferente. Eu sinto quando eles fazem coisas que são mais aleatórias, eu não trago isso com seriedade, não é isso. Mas quando eu percebo que eles estão fazendo muito, entende? E muitas vezes o amigo está ali desconfortável, sem querer que seja feito, eu trago isso, olha só, não precisa. Ele pode pedir, ele pode trazer para você o que ele quer, entende? E você pode pedir também o que você quer. Porque nós somos muito atropelados, nós fazemos muito isso pelo outro, né? E também atropelamos a vida do outro, querendo salvar o outro, dando sugestão, dando conselho, julgando o outro, né? O tempo inteiro. Porque quanto mais tempo a gente fica com a gente, menos tempo a gente tem para julgar, né? O outro, para ficar elocubrando se está certo, se está errado aquilo que o outro fez, até mesmo na nossa própria mente, né? De ficar dentro o tempo que a gente perde com a gente, entende? Então, quando a gente começa a ficar entusiasmado, curiosa para saber aquilo que é importante para mim, sabe? Eu já fico com a antena até ligada quando eu trago esse próprio julgamento. Mas por que eu estou pensando isso em relação àquela pessoa? Isso está mexendo com o quê, Jana? Vamos dar uma olhadinha? Está mexendo com as suas estruturas a esse ponto? Por quê, sabe? Então, é um lugar muito da gente trazer para essa autorresponsabilidade, sabe? Num lugar muito adulto. Então, são esses pontos que eu considero importantes que vocês observem. Vocês entenderem que esse limite é esse contorno, que é limitado, né? Que o seu tempo é limitado, que nós somos finitos, que tudo tem a nossa energia, o nosso tempo, ele tem um fim. Então, com o que é que você vai gastar a sua energia? Entende? Com quem você vai gastar o seu tempo? Entende? Então, esse é um ponto importante que vocês pensem. A importância da gente dizer não, da gente dizer sim pra gente, isso tem a ver com os nossos próprios desejos. E é muito curioso, gente, se eu estar falando tudo isso aqui, principalmente para as mães que estão aqui, né? São as mulheres que mais acompanham o meu trabalho, que é para quem mais eu falo, aonde estão os nossos desejos? Aonde eles ficaram, né? Onde eles se perderam? Porque, para mim, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu fiquei pensando, caramba, não sei o que é importante para mim. Como eu não sei quais são os meus desejos, entende? Como eu não sei quais são as minhas necessidades. Passa por um lugar ainda, já foi pior, de me sentir inexistente, sabe? Meu Deus, onde eu tô? Cadê, Jana? Onde é que você tá? Entende? Então, tudo bem também. É um processo de redescoberta, de uma oportunidade que a gente tem em nossas mãos de escrever uma nova história, sabe? Isso é muito lindo, porque a gente vem de uma história, né? De escolhas, na grande maioria, de relações muito invasivas, de estar sempre nesse lugar muito punitivo, né? De muita culpa, de muita crítica, de muita exigência. Então, é óbvio que nossa história, ela olhar para ela, se apaixonar por ela, aquilo que a gente podia fazer, né? A consciência que a gente tinha era aquela, ok. Mas eu posso fazer uma nova história, entende?
eu posso redesenhar isso daqui por diante. Como é que eu quero que seja daqui por diante? Eu preciso pensar nisso. Eu não quero ser levada, ser conduzida, entende? Porque aí o nosso destino, ele vai acontecendo não a partir de escolhas reais, mas sim a partir do passado, a partir da infância, a partir de um lugar de deixa a vida me levar, vambora. Entende como é a importância do limite? De eu ter essa consciência de dizer, peraí, não. Eu posso me entregar num lugar de cuidado comigo, sabe? Então, voltando a essa questão do tempo, né, que eu falei, do dizer não, a partir desses desejos, foi esse ponto que eu terminei falando dessa questão da maternidade, do quanto a gente esquece da gente, isso para mim é um ponto super importante hoje, no meu trabalho, na mentoria, se as minhas alunas tiverem aqui, elas podem falar isso para vocês, do quanto é o meu ponto principal é cuidar dessas mães para que elas olhem para elas e se vejam acima de tudo, para depois poder ter esse lugar de dança, né? Ao mesmo tempo que dizer não, entender essa limitação, com quem que você quer gastar o seu tempo? Como? Com o quê? Fazendo o quê? Entende? Entender que o outro tem uma tarefa de lidar muitas vezes com o desconforto do seu próprio limite, do limite que você está dando. E que você pode sustentar o desconforto do outro. Fica no ar, né, gente? Sabe? E com o seu próprio. Sentir tudo, poder lidar com esses desconfortos. Esse lugar do desconforto é um outro ponto importante, porque é um lugar que vai ajudando a gente a sentir os limites, entende? Porque quando eu começo assim, a ficar comigo, eu não dou um conselho, por exemplo. Eu consigo dizer, não, eu quero reorganizar meu dia agora dessa maneira. Eu preciso dividir com você dessa maneira aqui. Se você tem um companheiro ou uma companheira, eu preciso da minha mãe, então eu vou pedir ela se eu sou mãe solo, ou como eu posso mapear o meu dia, a minha rede de apoio, para que eu fique bem. Esse é o melhor presente e maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Entende? Isso reverbera. Então é isso, sabe? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me organizar perante o meu estado hoje, por exemplo? Porque senão a gente entra num modo de irritação, né? De sobrecarga. A gente, como eu falei antes, né? Se eu não tivesse tido essa clareza com ela pode vir aqui e já começa a ficar irritada, chateada, pô, não é possível, ainda faço o julgamento da pessoa, não custava nada, né? Entender que no fundo, isso é indelicado. Gente, né? A gente é adulto, a gente pode ser claros de ficar com esse desconforto. E aí, quando eu falo esse desconforto, que era o ponto que eu estava querendo trazer, e que bom que eu consegui trazer, eu estava já me perdendo um pouco na minha fala, é o quanto esse sentir tudo, ficar com a gente, quando você lida com esse desconforto de dar um limite, sem ficar se desculpando, sem ficar, então, na verdade, justificando, você sente uma energia dentro do corpo, sabe? O seu corpo começa a vir, porque a gente está muito na cabeça. E aí você se sente, e aí você começa a chegar, que foi um pouco o que eu falei agora, né? Que eu ficava me perguntando, cadê? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Entende? Então você começa a chegar e dizer, eu tô aqui. Uau, senti mesmo. Caramba, tá, eu posso sentir. Eu dou conta de sentir. E quem não dava conta de sentir, era a criança, né? Que tem uma sensação muito forte de que se aquele adulto não cuidar dele, de morte, né? De perder o chão. Hoje a gente não precisa mais dessa sensação. A gente pode acolher essa criança. Tá tudo bem. Você não vai morrer. Eu tô aqui para cuidar de você. Tá bom? Vamos junto. Tá tudo bem. Então, ter essa consciência de que nós podemos sentir tudo que nós quisermos e exercitar a cada dia esse limite. Dar um pequeno passo, entende? Ficar curioso para se conhecer, né? Quer dizer, quais são os meus desejos? Eu não sei, tô curiosa, quero... Tem um lado gostoso disso tudo também, né? A gente leva tudo para um lado pesado. Meu Deus, que história foi essa?
Não, olhar para essa história através dessa consciência, né? Ao mesmo tempo, com a nossa relação com a infância, não trazer esse peso também para o nosso passado, entende? Porque quando fala de infância, as pessoas já ficam, né? Ai, meu Deus, tá julgando meu pai e minha mãe. Não, se eu olho para mim como humanidade, eu olho para os meus pais como humanidade, entende? Eu consigo enxergá-los. Então não é sobre isso, é sobre um olhar de, tá, não quero fazer isso de novo, não. Não quero que seja assim. Eu agora posso cuidar disso. Para onde eu preciso olhar? Porque a gente precisa revisitar esses lugares. Porque senão isso fica introjetado na nossa vida, gente. A gente passa a viver a partir de escolhas que a gente fez no passado, entende? A partir de uma lógica pessoal lá do passado. E que hoje não sou mais essa, não é mais essa criança que está aqui, é uma adulta, entende? Então, esse é um ponto também que eu queria muito falar. Eu coloquei aqui do quanto é importante que a gente entenda que nós podemos fazer coisas difíceis, sabe? Esse é um lugar bem interessante para mim, porque deixa eu desligar um pouquinho esse ar que tá feio aqui. Porque eu sempre fiz coisas difíceis, mas num lugar muito rígido. Então, eu estava sempre me maltratando muito, né? Muito exigente, cobrando muito das pessoas, eu queria tudo na mesma moeda, entende? Assim, e rapidamente, a gente no lugar de adulto, a gente está aqui para trocar, né? Existe uma troca mesmo, uma dança. Eu faço por vocês, vocês fazem por mim. É natural isso. É diferente da relação com as crianças, né? Em que a gente tá, a constelação fala isso, né? A gente veio antes. Então, eles estão ocupando um outro lugar. É um outro tipo de relação, entende? Tem uma autoridade que não é um autoritarismo. É uma autoridade construída, entende? A partir de uma relação de respeito. É outra coisa. Não é de imposição, entende? É uma hierarquia existencial, entende? Não como é que eu posso dizer? Não funcional, sabe? É a partir da existência, existe mesmo, né? Essa hierarquia. Então, eu tenho muita honra pelo que os meus pais fizeram, pela existência dos meus pais, pelo que eles fizeram por mim. Eu sinto que esse lugar é muito importante, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não tenha que olhar. Como é que eu vou fazer diferente se eu não puder olhar? Entende? Esse lugar eu considero até um lugar infantil, esse medo de questionar o passado, o medo de questionar o que fizeram com nós, para que a gente possa fazer diferente, né? Enfim, então eu sinto que é um lugar da gente adultecer. E aí eu falei tudo isso para dizer que eu fazia coisas difíceis num lugar muito rígido, muito embrutecido, sabe? E aí isso me trazia muita rigidez, muita falta de um lugar de não saborear a vida, entende? Não saborear o meu tempo. Hoje eu vou fazer o quê? Depois daqui mesmo eu vou mudar esse escritório, eu quero mudar ele todo de lugar. Eu já venho dividindo nos meus stories sobre isso, então eu quero fazer uma coisa bem alternativa que eu curto, sabe? Com um pouco de madeira, não sei. Tô aqui, a Alice estava com altas ideias também, me ajudando. O Jimmy também, meu companheiro. Então, sabe, tudo isso, eu quero gastar minha energia com isso hoje, entende? Então, criar essa curiosidade é muito gostoso. Só que antes era um lugar muito duro. E eu comecei a perceber que eu posso ter conversas difíceis. Eu consigo ter conversas difíceis. Então, entender que nós podemos fazer isso, entende? Muitas vezes, eu percebo hoje que tem coisas fáceis que eu não consigo, que eu estou aprendendo a fazer, mas conversas difíceis eu consigo ter. E para mim é muito novo ter conversas difíceis num lugar amoroso, né? Num lugar gentil. Porque eu também achava que nesse lugar comum que eu falei para vocês do social, quando eu estava me colocando, eu estava sendo grossa. Então eu não conseguia nem saber mais a medida, entende? Eu falei, meu Deus, qual é a medida? Eu não sei. Eu tô sendo grossa ou não tô sendo grossa? Peraí, eu fui grossa com você, pelo amor de Deus, me fala. Entende? Então, não, é um lugar de interesse que eu preciso entender. Não, eu não fui. Eu sei que eu não fui. Eu consegui trazer essa clareza para o outro, entende? Então, na minha mentoria, eu trago muito isso. A gente fala desse processo todo, dessa construção, e eu trago, deixa eu olhar para o tempo, gente, um lugar de vocês olharem, de vocês começarem a buscar uma nova linguagem, gente. Porque a gente precisa aprender a se comunicar. A gente não sabe,
entende? Então, eu preciso criar essa ponte. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer pedidos, por exemplo, entende? Eu posso deixar claro quais são os meus limites, dependendo da pessoa que eu esteja me relacionando, né? Eu consigo trazer essa clareza para as minhas relações, entende? Então, eu que preciso entender como eu funciono, para que eu possa trazer isso para o outro, sabe? Para que eu possa, na mentoria, eu trago algumas ferramentas de você criar estratégias de comunicação mesmo, para que depois isso fique num lugar mais claro, entende? Então, eu posso partir de, caramba, imagina que para você seja difícil. Mas, para mim, é muito importante que seja assim. Eu cheguei a dar um exemplo para as meninas quando a gente estava conversando na mentoria. Eu trago muitas histórias pessoais, porque para mim isso faz sentido. E com o meu companheiro, eu converso com ele antes de trazer as histórias que eu trago aqui, com os meus filhos também. Eu entendo aquilo que eu posso trazer, então não é no lugar de exposição, é um lugar de averiguar com eles se isso de fato eu posso trazer, e da gente entender que isso faz sentido, né, que isso pode ajudar alguém, e o quanto isso, para mim, para a gente, né, é um lugar que faz sentido, é isso. E aí a gente estava vivendo uma situação aqui que a gente se reveza com os horários, e eu pedi a ele era um dia que eu tinha mentoria com as minhas alunas. Em breve a gente vai estar voltando. E eu falei para ele que à tarde eu tinha que preparar algumas coisas para as meninas, para a aula, que é um dia que eu reservo para isso, para me conectar com o trabalho, para olhar o meu roteiro, porque, gente, eu preparei para vocês isso aqui. Não vem assim, pá, eu estudo para trazer para vocês o que eu trago aqui. E aí, obviamente, linkada com a minha história, né? Que para mim isso é o que mais faz sentido. São as nossas histórias, elas trazem muita cura. E aí ele precisou voltar do trabalho, ele veio do trabalho, eu estava começando a trabalhar à tarde, e ele precisou voltar para Ilhéus. Eu falei para ele, você vai ter que levar as crianças. Não, mas é muito rápido. Não vai dar, eu preciso cumprir com o que eu estou fazendo aqui, porque é importante para mim. Aí ele foi. E aí quando ele voltou, ele falou, então agora eu vou ter que atender. Eu falei, então, você vai precisar atender com as crianças, porque eu não acabei ainda e eu vou entrar à noite. Lembra que esse era um combinado nosso? Toma ele desconforto, tanto para mim como para ele, entende? Sustentar o desconforto dele também, de dizer, poxa, amor, desculpa, mas se entende? Não desculpa por algo que é importante para mim, entende? É isso, amor. Então tá. Aí ele resolveu trazer a pessoa aqui, eu vi as crianças dando um trabalho. Quantas de nós mulheres aqui, me conta, meninas, depois, botem aqui no YouTube depois, eu leio depois. Vamos para o trabalho com as crianças. E aí lá tem outra mana que ajuda a gente a cuidar, né? Entende? Então, ele leva. De repente tem alguém lá que possa dar uma olhadinha do lado de fora da casa, mas ele preferiu trazer para cá. E as crianças ficaram, eu escutando, eu aqui nesse escritório, que eu estou mudando, sustentando o lugar de, eu sou a mãe, eu preciso ir lá fora fazer alguma coisa, entende? Ai, não. Acolhe, mão no peito, mão no ventre, fica. Várias estratégias corporais eu falo na minha mentoria, eu trago para as meninas, cuidem do corpo de vocês, sintam. E eu fiquei escutando, e ele, peraí, Romeu, peraí, filha, não sei o quê. Aí quando eu acabei o que eu tinha que fazer aqui, que eu precisava de um intervalo para entrar na mentoria com as meninas, que aí eu fui comer alguma coisa, tava o pessoal saindo, você que é a mãe? É eu que sou a mãe. Oi! Mas entende o que eu tô querendo dizer? Que é um exercício, gente. Esse mapeamento de abrir novos espaços, de se olhando, de dar esses limites. Então, esse é um ponto bem importante. E aí, um outro ponto que eu sinto também, que é lidar com esses desconfortos, e a gente cada vez mais, quando a gente entende essa limitação nossa, a gente olhar para a nossa realidade, entende? A gente perceber o que é que, de fato, nós podemos fazer por nós mesmas, a gente se conectar com a nossa finitude, né, com o fato de que a gente não vai estar aqui daqui a pouco mesmo. Olha isso, minha obrinha começando, eu vou ter que finalizar mesmo. Eu comecei a fazer esse horário de meio-dia justamente por isso, gente, por causa do horário. É até bom eu dar uma observada que horas que eles retomam. Enfim, já tô falando outras coisas, né, mas ok. Então, trazer essa questão da realidade, entende? Da gente começar a perceber os fatos reais.
Porque muita coisa a gente fica loucubrando. A gente cria histórias na nossa cabeça de que o outro não gostou, de que o outro, né? Então a gente entra num lugar, sabe, de criar histórias, de ficar alimentando, e essas histórias elas são contadas a partir de muitas feridas nossas. Então a nossa mente ela junta tudo. Ela vai fazendo, lembra aquele dia que ela fez aquela coisa? Ela não vai trazer coisa boa. Ela vai trazer coisas que façam com que aquilo reforce, entende? Então você fica ali preso naquilo, sem trazer para o fato real. Peraí, Jana, nada foi dito para você, né? Você sentiu, talvez, um certo desconforto no outro, mas é o máximo que você pode entender. Você não tem que ficar aqui, sabe, viajando no que é do outro. E aí trazer isso para a realidade, eu sinto que é a gente trazer para o que faz sentido para a gente, que foi o que eu falei, mas também, para a gente não alimentar essas histórias, a gente também parar de fingir, sabe, de mentir para a gente mesmo, de não estar na realidade. Eu me lembro que eu participei de um encontro com o Dominique, que é um dos precursores da comunicação não violenta, e ele fala, isso me marcou muito nesse encontro que eu tive com ele no Rio, não foi só eu, né, vários encontros. E ele trouxe que a gente pergunta para o outro, como você está? Tá tudo bem? E no fundo a gente não quer escutar se o outro tá bem mesmo. Entende? A gente quer só, né? A gente não tá ali disponível para escutar se o outro parar, ai caramba, não tá não. O negócio tá... Para além dessa questão social, o que tocou em mim foi essa questão de caramba, como muitas vezes até para as pessoas que eu sou mais próxima, eu minto, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E não tá. E às vezes para aquela pessoa eu poderia dizer, caramba, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Que é essa questão de com quem você quer se relacionar, né? Já que seu tempo é limitado, já que você vai embora daqui, todos nós vamos, estamos de passagem, entende? Então, quais são os seus valores? O que você quer? Sabe? E aí eu percebi o quanto muitas vezes eu fingia, quanto muitas vezes eu mentia. Eu odiava ter clareza sobre as coisas, sobre o que de fato eu podia fazer ou não, ao invés de entender que eu não podia fazer aquilo. Então, por exemplo, eu entrei esse ano de 2021, a minha mentoria aconteceu 2 turmas ano passado, e eu queria reformular o nome, eu queria trazer um outro curso que eu estou reformulando agora, que agora no mês de abril vocês vão ficar sabendo. Não dava para lançar a mentoria, a turma 3 agora, entende? Mas, estrategicamente para o meu trabalho, seria ótimo que eu fizesse isso agora, que eu já entrasse, que eu não demorasse muito, entende? Mas isso eu iria me atropelar, entende? Eu com certeza iria ficar sem conseguir trazer as coisas no prazo certo, que era muito o que eu fazia, entende? Eu não conseguia estar cumprindo, porque era tanta demanda, tanta coisa. Aí, e aí eu ia provavelmente precisar adiar, e entende? Eu falei, não, eu quero fazer as coisas no tempo que faça mais sentido para mim, entende? Então eu vou reformular, vou fazer com calma, vou parar de ficar mentindo para mim mesmo, entende? Não quero. E aí observar, gente, nas pequenas coisas, né, que a gente faz no dia a dia, sabe? Que a gente, sei lá, esses dias meu dentista me mandou uma mensagem, eu estava atrasada para chegar no dentista, e ele falou, então, e aí, já não tá chegando? E a minha vontade era dizer, estou chegando na rua. Eu tava pegando estrada, gente. Falei, cara, eu não vou mentir. Então, tô pegando estrada. Entende? Esse exercício, ele começou a acontecer muito na minha vida, já intuitivamente, quando eu fui mãe. Porque eu comecei a ver que eu não tinha como eu dizer, fala que eu não tô, né, se alguém tá me chamando, com 2 crianças dentro de casa, sendo o exemplo daquilo que eu sou. Entende? Não, eu vou ter que ser clara e dizer lá, olha só, eu não vou poder agora. É o tal do limite, de não querer estar com os desconfortos. A gente mente. Entende? Então, isso já veio para mim com muita força. De começar a perceber o quanto isso era... Que exemplo eu queria dar para eles, entende? Como é que isso funcionaria? Então, só que eu comecei a perceber isso com mais profundidade, do quanto muitas vezes eu tenho esse lugar tendencioso de
de não dizer como é que eu tô me sentindo para uma pessoa que eu amo, entende? Muitas vezes isso é claro para os meus filhos. Hoje a mamãe não tá bem. Ao invés de ficar, né, berrando, gritando e pedindo coisas que eu não tenho energia para pedir. Então, quando a gente está mais alinhado com o que a gente é, com o que é importante, com o que faz sentido, com as nossas convicções, com os nossos desejos, com as nossas prioridades, a gente entra numa dança, gente, entende? Então, por exemplo, tem dias que eu percebo que a gente acontece muito isso na pandemia, quando a gente vê a rotina da noite não aconteceu, a gente tá vendo um filme, tá rolando uma música que a gente curte muito, e aí as crianças estão, e aí, vai fazer rotina ou não vai fazer rotina? A gente considera importante, é importante pra gente a rotina da noite. A gente quer muito que isso aconteça. Mas como é que a gente tá? Entende? Como é que eu e ele estamos? Se a gente não tá bem, vai puxar a rotina? Eu não puxo. Antigamente eu puxava. E aí minha amiga não era coisa boa. Terminava sendo grossa, dizendo coisas que eu não queria dizer. Entende? Então eu preciso trazer para a realidade realidade palpável, do que ficar, né? Não tô bem, vambora, se atropelando, entende? Então, eu quero finalizar com isso, da importância da gente estar com os nossos desconfortos, da gente olhar para o exemplo que a gente quer tanto dar para os nossos filhos, né? A gente sermos esse exemplo, sabe? A gente não ficar vivendo distante de nós mesmos, sabe? Abrindo mão de nós mesmos. E para que a gente não abra mão de nós mesmas, é importante que a gente entenda os nossos próprios limites, para que a gente se conheça, entende? Porque para todo mundo é ruim. Para todo mundo é ruim quando a gente não dá limite. Porque o limite, para mim, ele é afeto, ele é amor, gente. Eu tô sendo muito aquilo que eu falei antes. Quando eu tô deixando claro isso para você, eu tô amando você ao mesmo tempo que eu estou me amando, entende? É no mesmo lugar. Eu tô me relacionando com você enquanto eu tô me relacionando comigo. Então, uma das tarefas maiores que eu tenho não é de ficar te salvando, sabe? Isso que é muito importante que a gente olhe. É eu cuidar do que fica comigo, entende? Então, quando eu tô dando um limite para o mundo, para os meus filhos me dão um limite, entende? É eu ter a tarefa de ficar com aquele desconforto, de ficar, tá tudo bem, vem cá. Essa doeu, né? O que a gente pode fazer? Nesse dia desse episódio com meu companheiro, eu me senti super bem. Eu fiquei me sentindo, uau, eu tava voltando para casa, entende? Ai, caramba, tô chegando. Yes! Entende? Então, as crianças fazem isso comigo. Mãe, não toca no meu corpo isso aqui, você não pediu permissão. Desculpa, filho. Sabe, quando eu vou dar banho, às vezes, quando eu pego eles, não, tá bom. Mãe, não entra no quarto sem bater, tá bom. Entende? Então, limites, a gente dá limites, ensina limites, né? Ensina. É muito gostoso se relacionar com pessoas que têm essa clareza, gente. Não é? Escrevam para mim, me falem como é que foi para vocês essa aula. Eu estou muito feliz de estar aqui dando de mim para o YouTube, para o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Tem muita coisa linda vindo por aí. Eu estou super entusiasmada para que a gente possa trocar.